Com a palavra, o deputado Davidson Magalhães, pelo tempo regimental. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, registrar o dia histórico que nós tivemos ontem na votação da reforma política. Em primeiro lugar, porque não foi aprovado nenhum instrumento que apequena o mandato dos deputados e de vereadores, com o processo da votação ou distritão ou distrital, que estabelece exatamente a dificuldade de uma representação mais ampla da população e o peso real das forças políticas dentro da sociedade. O sistema mais democrático prevaleceu, que é o sistema do voto proporcional. E nesse sentido nós temos uma batalha ainda hoje contra as cláusulas de barreira e contra o fim da coligação, que possibilita exatamente a ampliação e a articulação democrática das forças políticas no nosso país. E o outro aspecto em relação à reforma política, senhor presidente, foi a derrota do financiamento privado da campanha, o financiamento das empresas, porque ao adotar deputados, ao adotar prefeitos, as empresas definem a sua pauta dentro do Congresso Nacional e definem também a sua pauta dentro das administrações, dentro dos executivos. Ora, nós já temos o financiamento público hoje, que é o pior financiamento que existe, que é o compromisso estabelecido entre o setor empresarial e o conluio do setor empresarial com os políticos, com os candidatos, que depois dão retorno quando chegam na máquina administrativa, quando chegam no executivo para votar os projetos de seu interesse ou colocar a máquina a serviço dos seus interesses, dando retorno aos seus tipos de financiamento que obtiveram no processo eleitoral. Portanto, a rejeição do financiamento de empresa é um avanço democrático importante para o nosso país, porque nós já temos hoje o financiamento, mas o financiamento enviesado, o financiamento público envergonhado, o financiamento público escondido, que é exatamente esse financiamento que é feito através das doações por dentro e por fora, como muito bem o processo eleitoral brasileiro já tem registrado. Então, nesse sentido, eu parabenizo os deputados que ontem votaram contra o financiamento privado da campanha, o financiamento das empresas, e que espero que hoje não apareça uma manobra de última hora para tentar recolocar esse assunto aqui, que foi amplamente derrotado ontem, que já demonstrou que essa casa não aceita o império do rasga-regimento e do império de uma única pessoa, tentando aqui dentro da casa estabelecer os seus interesses e os seus objetivos. Portanto, parabenizo a todos os parlamentares pela grande votação que obtivemos ontem, da manutenção da votação proporcional para os cargos legislativos e o fim do financiamento de empresas de campanha. Muito obrigado, deputado. Eu convido agora para fazer uso da palavra o deputado Esperidião Amin, do PP Santa Catarina. E concedo 1 minuto de imediato para o deputado Célio Silveira. Senhor presidente, eu quero, também junto com o deputado Caio Nassi, cumprimentar todos os prefeitos brasileiros, que são mais de 2.000 prefeitos hoje em Brasília, que estão numa situação muito difícil. Realmente, o pacto federativo hoje é muito injusto com os prefeitos. Certamente que tem aqueles prefeitos que são bons gestores e que conseguem dar um alívio na crise. E eu quero especialmente cumprimentar os prefeitos goianos da minha terra, que hoje estão em Brasília, em busca de recursos. Mas dizer também que muitos prefeitos do meu estado conseguem solucionar as dificuldades na crise. E aqui eu quero cumprimentar os prefeitos da cidade de Morrinhos, cumprimentar os prefeitos da cidade de Morrinhos, Rogério Troncoso, pela boa administração, o prefeito de Água Limpa de Goiás, o Cochete, o prefeito João de Deus de Água Fria, o prefeito Dr. Marcelo da cidade de Damolândia, enfim, prefeitos que mesmo com a crise que o governo federal está impondo a eles, através de uma boa gestão, através de uma boa administração, vão driblando as crises. Infelizmente, não posso cumprimentar nenhum prefeito da região do entorno do Distrito Federal que realmente não apresentam uma boa gestão e que as cidades
encontram-se em muitas dificuldades, mas somos solidários aos prefeitos de todo o Brasil pela grave crise imposta a eles pelo governo federal, que não quer dividir o bolo. Muito obrigado, deputado. Convido agora para falar do seu tempo regimental, deputado. 3 minutos, deputado. Bom, não, presidente. Quero agradecer, em primeiro lugar, essa oportunidade e iniciar fazendo o registro da marcha dos prefeitos e municipalistas em geral, aqui, que está ocorrendo em Brasília, especialmente desde ontem. Sinceramente, eu costumo comparar, Padre João, a frequência, a procissão do Senhor dos Passos, que é o maior evento religioso, cultural, um patrimônio imaterial de Florianópolis e de Santa Catarina, o movimento, o número de pessoas que acorrem é diretamente proporcional à crise. Maior a crise, maior o volume de pessoas. Nesta marcha, senhor presidente, estariam inscritos, segundo a informação de que eu disponho, 8.000 pessoas. É o tamanho da crise. Deve ser a maior marcha já havida. Ainda que não tenhamos aqui a presença da Presidente da República, todos nós sabemos que os municípios brasileiros padecem de um problema lancinante, porque é lá que mora o povo brasileiro. Vossa Excelência pode dizer isso da sua região, no Rio Grande, e cada um de nós percebe não apenas pela sua cidade, mas pelo seu estado e região. Então eu quero, além da minha solidariedade, dizer que colho pessoalmente deste evento mais energia ainda para procurar ser útil na comissão do Pacto Federativo. Em síntese, todos nós sabemos, o município não tem recursos livres para custeio. Para obras até. Nós temos que reconhecer que alguma coisa tem acontecido com regularidade razoável ou sofrível. Mas para o custeio das suas atividades, o município vive talvez os piores momentos da República recente. Então a minha solidariedade é para com os prefeitos, para com os vereadores, para com os dirigentes que aqui estão, e a renovação desse compromisso de fazer com que a comissão parlamentar, que a Câmara tem, cuidando do Pacto Federativo, produza efeitos concretos o mais rapidamente possível, e tenho certeza de que todos os senhores deputados e deputadas, que tenham sido ou não prefeitos, como eu fui 2 vezes, estaremos juntos para conseguir fazer justiça a esse ente federado, que hoje é vítima das circunstâncias e tem que cumprir com suas obrigações. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Espírito Ami. Convido agora para fazer uso da palavra o deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, que está ausente. Convido para fazer uso da palavra pelo tempo de 3 minutos o deputado Caetano, Partido dos Trabalhadores, Bahia. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós ontem começamos a discutir aqui nessa casa e votar a reforma política, após 20 anos. Nós vamos para a campanha eleitoral, todos nós, discutindo com a sociedade que nós, se chegássemos aqui, chegamos, nós iríamos aqui aprovar uma reforma política para melhorar a política brasileira, para oxigenar a política brasileira, porque essa é uma conclamação das ruas, de todos os centros políticos do país. Aqui ontem o que nós vimos, senhor presidente, foi a apresentação de um relatório apresentado pelo presidente da comissão, uma vez que a comissão foi destruída, foi patrolada, o relator foi destituído, não conseguiu apresentar seu relatório final, e num golpe dessa mesa da casa, e consequentemente veio para aqui, para essa tribuna, e veio para aqui, para esse parlamento, um relatório, uma proposta de uma reforma política eleitoral desse país, que é pior, 1000 vezes pior do que a que está aí hoje. 1000 vezes pior.
A Câmara ontem aqui se levantou, senhor presidente, e evitou piorar mais ainda o sistema político desse país. Na realidade, aqui, nós ontem entendemos que era um momento que não dava nem para ganhar, mas não dava também para perder o que já tem. Por isso que foi derrotado aqui ontem o Distritão, que é uma vergonha. O Distritão é uma vergonha, disse aqui ontem, atravessar o planeta para ir buscar no Afeganistão uma proposta de sistema político eleitoral para o Brasil, que é um país diferente do Afeganistão. Mas nós aqui impedimos essa aberração, que é o Distritão, que ia elitizar mais a política brasileira, encarecer mais a política brasileira e não trazia nenhuma novidade do ponto de vista da oxigenação da política brasileira. Também derrotamos aqui ontem o financiamento empresarial das campanhas eleitorais. Muita gente combate a corrupção em palavras, muita gente é contra a corrupção em palavras. Quando eu falo muita gente, eu me refiro a muitos deputados que aqui eu ouço combatendo a corrupção. E quando é na hora que tem a oportunidade, na prática, de combater a corrupção, sabe, às vezes não vota contra a corrupção. E nós aqui ontem impedimos, senhor presidente, impedimos que o financiamento empresarial, sabe, fosse aprovado aqui nesta casa. Mas tenha cuidado que estão tramando aí, para ver se traz de volta, com outros artigos, com outras interpretações, o financiamento empresarial das campanhas. Aqui também hoje vai ser discutido as coligações partidárias, vai ser discutido aqui o tempo de mandato de prefeito e vereador, e nós estamos tendo aqui em Brasília a marcha dos prefeitos, que estão atentos. Inclusive estive lá hoje, prestando meu apoio, minha solidariedade aos prefeitos e prefeitas do Brasil, e nós precisamos aqui hoje discutir coligação, tempo de mandato, e eu defendo o mandato de 6 anos para prefeito, e eu defendo o fim da reeleição para prefeito, governador e presidente da República, e nós vamos aqui hoje de novo enfrentar esse debate aqui em plenário, discutir com todos, e eu peço o apoio de todos para essa posição que nós estamos defendendo, que é 6 anos para prefeito, sem direito à reeleição. Vamos acabar com a reeleição nesse país, vamos acabar com a eleição de 2 em 2 anos. Obrigado. Isso é ruim para o município. Eu sei que tem deputado aqui que defende o mandato tampão de 2 anos para prefeito, para vereador. Isto é uma morte súbita para o municipalismo, para as lideranças municipais, para os vereadores, para o prefeito e, consequentemente, para os municípios que já não andam bem. E nós precisamos dar apoio aos municípios e, consequentemente, dar apoio nesse instante também. É resolver aqui aprovar uma reforma política que ajude os municípios lá, onde nós vamos buscar voto, quando é tempo de campanha eleitoral, que a gente vai em cada canto pedir os votos para vir para cá. E quando chega aqui, tem gente que esquece de lá. Portanto, eu peço a todos que não esqueçam dos municípios e aqui hoje votemos em apoio aos municípios brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado.